Olá, meus queridos do quarto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou com muita saudade. Mas muito em breve nós poderemos nos ver novamente, tá? Olha só, a nossa aula de hoje eu vou falar sobre mais medidas e comparações. Nós já estudamos medidas de tempo, medidas de capacidade. Foram as duas medidas que nós estudamos já. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar mais medidas e mais comparações. Como, por exemplo, hoje nós vamos ver o comprimento, nós vamos ver o litro, nós vamos ver o perímetro, nós vamos ver muita coisa interessante hoje. Mas veja só, medidas de comprimento e perímetro. Nosso sistema de medidas, ele foi criado pelos franceses, porque eles já estavam cansados de tanta confusão nas transações comerciais e nas medidas. Então, eles inventaram um metro para medir o comprimento. Em latim, metro significa uma medida. Imaginem só a confusão que era. Cada um, ele dizia assim, ó, meça aí essa estrada. Aí um ia e media com os pés. Ah, na medida dá tantos pés. Aí a outro, não, o meu deu tantos pés. E a outro, não, o meu deu tantos pés. Aí vinha outro, ó, meça aí em palmos quanto deu essa parede. Aí um ia, ó, media em palmos. Aí o outro ia, não deu tanto de palmos dele. E aí era aquela confusão, porque ainda não tinha um sistema de medidas igual para todo mundo. Cada um tinha a sua medida diferente. Como, por exemplo, lá nas cheias do Nilo, que nós vimos, eles mediam as terras através de quê? De madeiras, de cordas. Isso aí até que dava certo, porque todos tinham a mesma medida. Mas imagine você medir 1 quilômetro, que é 1000 metros, utilizando uma corda. Imagine você medir daqui até Ilhéus utilizando uma corda. Então, mesmo assim, era bem complicado essas medidas que havia no passado. Então, logo depois, lá os franceses, eles inventaram uma medida fundamental para todos usarem, que foi o metro para medir o tamanho das coisas. Logo depois veio o litro e depois veio o grama para definir o peso ou a massa das pessoas. As medidas. Como eu falei, imaginem a confusão. Qual a distância de Itabuna para Ilhéus? Se nós vermos, nós vamos ver, tem alguns quilômetros de Itabuna para Ilhéus. Aí, um diz assim, já sei, vou medir em pés. O outro, vou medir em palmos, em corda, em vareta. Nossa, era muita coisa que tinha para medir. E cada uma, como eu falei, ainda poderia dar algo de diferente. Então veio o comprimento para medir com um metro. É o sistema de medida utilizado para medir o tamanho das coisas. Então, comprimento é um sistema de medidas usado para medir comprimentos. Dentre esses objetos para medir o comprimento, nós temos a régua, nós temos a fita métrica, nós temos a escala. Então, nós temos várias coisas para medir isso daí, que são os instrumentos usados para as medidas de comprimento. As medidas de comprimento, ela tem como unidade fundamental o metro. O metro é o fundamental. Mas existem medidas maiores que o metro, que são chamados múltiplos do metro, e existem aqueles menores que o metro, que são chamados submúltiplos do metro. Então, olha só, os maiores que o metro, eles são o quilômetro, que vale 1000 metros, o hectômetro, que vale 100 metros, e o decâmetro, que vale 10 metros. Desses três, o que nós mais utilizamos é o quilômetro, para a gente medir grandes distâncias. Como, por exemplo, a distância de uma cidade para outra, nós usamos os quilômetros.
No mapa do Brasil mesmo, a gente pode olhar ali, ó, no rodapé onde tem o símbolozinho da escala, ele é medido em quilômetros. Por que quilômetros? Porque quilômetro é a maior medida depois do metro, porque ela equivale a 1000 metros. Aí temos também os submúltiplos do metro, são aqueles menores que o metro. Menores que o metro, nós temos o decímetro, que ela vale 1/10 do metro. Nós temos o centímetro, que vale 1 centímetro do metro. E o milímetro, que vale 1 milímetro do metro. Então, olha só, décimo significa que o metro foi dividido em 10 partes. Centímetro indica que o metro foi dividido em 100 partes. E milímetro significa que o metro foi dividido em 1000 partes. Isto é muito fácil da gente poder ver em uma fita métrica, por exemplo. Na fita métrica, nós temos os espaços maiores, que são onde tem os números 0, 1, 2, 3. Então, esses números, eles correspondem ao centímetro. Ao centímetro na fita métrica. E aqueles que são bem menorzinhos, ele é chamado de milímetro. E o que é decímetro? Decímetro quando vai do 0 até o 10, do 10 até o 20. Então, esse é o decímetro na fita métrica. O múltiplo do metro, como eu falei, mais usado é o quilômetro. O símbolo dele é km. E ele é usado para grandes medidas, acima de 1000 metros. Como, por exemplo, que eu já falei, a distância entre cidades. Vejam só esse exemplozinho que eu botei aqui, ó. Se queremos medir distâncias menores que 1000 metros, nós utilizamos o metro. Eles estão fazendo uma trilha. A professora diz assim, ó, damos 800 metros dessa trilha até chegarmos ao rio. Então, eles iam caminhar 800 metros. Depois, andaremos mais 200 metros pela margem do rio até a cachoeira. Então, de onde eles estavam até a cachoeira, eles iam gastar 1 quilômetro, porque equivale a 1000 metros. 800 até o rio e do rio até a cachoeira, 200 metros. 800 mais 200, 1000, então eles andariam 1 quilômetro até chegar à cachoeira. Os submúltiplos do metro mais utilizados é o centímetro e o milímetro, como eu já falei. O centímetro, ele corresponde a uma parte do metro dividido em 100 partes. Nós podemos ver então na régua, como eu já expliquei para vocês, cada pedacinho desse é chamado de centímetro. Do 0 até o 1, do 1 até o 2. Então, esse pedacinho é chamado de centímetro. E o símbolo é cm. Já o milímetro, ele corresponde a uma parte do metro dividido em 1000 partes. E uma régua é o espaçozinho entre cada linha. Ali, ó, do 1 até o 2, nós podemos ver que tem linhas. Cada linha daquela significa milímetro. E na régua, nós podemos ver que o nome dele é milímetro ou mm, que é o símbolo de milímetro. A gente pode transformar uma unidade em outra. Como que eu faço essa transformação? Veja só, para mim transformar quilômetros em metros, eu multiplico esse valor por 1000. Um exemplo. Se eu tenho 3 quilômetros e eu quero transformar em metro, por que de quilômetro para metro é 1000? Porque, veja só, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, metro é a unidade fundamental. Eu estou aqui, ó, em quilômetro. Então, 10, 100, 1000. Então, para mim chegar até aqui, eu tenho que ter 1000. Aí eu vou multiplicar 3 vezes 1000, é igual a 3000 metros. Agora, se eu quero transformar de centímetros, ó, eu estou em metros e quero ir para centímetro. Metros para centímetro. Então, eu vou pegar, ó, de metros para centímetros, eu tenho duas casas. Duas casas por quê? Decímetro e centímetro. Então, vai ser vezes 100. 3 vezes 100 é igual a 300.
Agora, se eu estou em centímetro e quero ir para metro, eu vou caminhar somente uma vez, porque de centímetro para metro é igual a uma casa, um pulo só de casa. Então, vai ser vezes 10. Então, observem só. Quando eu quero ir apenas uma casa para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu quero ir duas casas para a direita, eu multiplico por 100. E quando eu quero ir 3 casas para a direita, eu multiplico por 1000. O mesmo acontece se eu estou querendo ir para a esquerda. Se eu quero ir para a esquerda apenas uma casa, ó, estou aqui e quero ir para a esquerda uma casa, eu divido por 10. Olha a diferença, viu? Se você quer ir para a direita, você multiplica. Se você quer ir para a esquerda, você divide. Se eu quero ir apenas uma casa, eu divido por 10. Se eu quero ir duas casas para a esquerda, eu divido por 100. Ou se eu quero ir 3 casas para a esquerda, eu divido por 1000. Mas, se eu não quero fazer conta, se eu não quero multiplicar e se eu não quero dividir, eu posso resolver? Pode. Sabe como? Deslocando a vírgula. Se eu quero ir para a direita, uma casa, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Como, por exemplo, se eu tenho 3,23, eu vou ter agora 32,3. Então, eu desloquei a vírgula, uma casa para a direita. Se eu quero ir para a direita, pulando duas casas, eu vou deslocar a vírgula, duas casas para a direita. E se eu vou 3 casas para a direita, eu vou deslocar 3 casas para a direita com a vírgula. A mesma coisa acontece para a esquerda. Se eu quero ir uma casa, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Se eu quero caminhar duas casas, a vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. E se eu quero 3, a vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda. Como, por exemplo, se eu tenho, 295 metros e eu quero para quilômetro, então, esta vírgula que estava lá no final, no 5, ela vai vir cá para o 2, porque, uma casa, duas casas, 3 casas, ela vai vir para o 2. Então, ela vai ficar 0,295 quilômetros. Então, para transformar, a gente faz isso aí. Ou a vírgula ela avança para a direita, ou a vírgula avança para a esquerda. Depois, em uma outra aula, eu vou explicar melhor essa transformação de unidades para vocês. O perímetro. O perímetro, então, o que é um perímetro? O perímetro é a medida de comprimento de um contorno. Então, vejam a diferença, que tem gente olhando outra coisa, olhando os quadradinhos. Não. O perímetro, então, é a soma das medidas de um contorno. Observe aí este campo de futebol. Neste campo, eu tenho 100 metros de comprimento, mais 70 metros de largura. Então, o perímetro vai ser o quê? 70 metros, mais 100 metros, mais 70 metros, mais 100 metros. É o quê? A soma de todos os lados da figura. 100 mais 70, 170. Mais 100, 270. 270 mais 70, 340 metros é o perímetro desta figura. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados. Observem agora esses desenhos aí, na malha quadriculada. Nós temos aí como medida principal 1 centímetro em cada pedacinho desse. Então, vejam na figura 1. Na figura 1, qual o meu perímetro? Quantos pedacinhos eu tenho em cada linha? Veja só, no 1 eu tenho 10 pedacinhos. Então, o meu perímetro é 10 centímetros. Na figura 2,
eu tenho 12 pedacinhos. Então, neste caso, eu tenho 12 centímetros. Então, veja só, eu não vou medir o lado todo. Eu vou medir cada pedacinho, ó. Cada pedacinho representa 1 centímetro. E assim por diante. Então, não nos esqueçamos que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. E as medidas de comprimento, a unidade fundamental é o metro, enquanto os outros, ó, os múltiplos. Quilômetro, hectômetro e decâmetro, e o mais usado é o quilômetro, que é 1000 metros. E os submúltiplos do metro, decímetro, centímetro e milímetro, e o mais usado é centímetro e milímetro. O centímetro corresponde a 100 partes do metro e o milímetro 1000 partes do metro. A nossa aula de hoje é somente isto aí, mas na próxima aula nós vamos ver mais alguma coisa sobre transformação de unidade e vamos ver sobre medidas de área, ó. Beijinhos e amo vocês.